Então, eu vou passar para a leitura, então, e depois a gente conversa um pouco mais. A questão que move a presente pesquisa é uma provocação levantada por Friedrich Nietzsche no parágrafo 4 da tentativa de autocrítica ao nascimento da tragédia, a qual constitui um dos fios condutores do seu próprio filosofar, qual seja o que significa, vista sobre a ótica da vida, a moral. A tentativa de autocrítica é um texto que ele acrescenta depois ao nascimento da tragédia. Ele lança a obra, 5 anos depois, ele faz uma espécie de pós-fácil à obra, né? E aí lá ele diz que a preocupação principal do nascimento da tragédia é essa daqui, né? O que significa, sobre a ótica da vida, a moral. Então, embora tenha toda uma questão estética, depois ele reconhece que lá no fundo a pergunta que ele queria fazer era a pergunta dos valores. Essa pergunta decorre justamente de uma relação íntima, de uma íntima relação entre vida e moralidade, presente na filosofia nietzschiana, uma relação bastante tensa, na medida em que ambas as noções, embora sofram transformações importantes no interior do seu pensamento, reaparecem de modo constante ao longo do desenvolvimento deste. A noção de vida é, sem dúvida, um dos conceitos nietzschianos mais centrais e instigantes, mas também um dos mais sujeitos a equívocos. No decorrer de sua obra, Nietzsche encara a noção de vida a partir de diferentes perspectivas, alterando consideravelmente sua compreensão de tal fenômeno, ora concebendo-a como um fenômeno orgânico no interior das ciências da vida, ora concebendo-a como um acontecimento social e psicológico relacionado à noção de valor. No segundo parágrafo da tentativa de autocrítica ao nascimento da tragédia, Nietzsche afirma que a tarefa de seu livro de estreia seria justamente ver a ciência com a ótica do artista, mas a arte com a ótica da vida. Uma tarefa que opõe pessimismo trágico e otimismo teórico. Quero falar apenas da oposição mais ilustre à consideração trágica do mundo, e com isso me refiro à ciência, otimista em sua essência mais profunda, com seu progenitor Sócrates atesta. Em Sobre Verdade, Mentira e Sentido Moral, Nietzsche ressalta os efeitos enganadores do intelecto que, ao privilegiar o conhecimento, acaba por desprezar a vida. A partir de Humano Demasiado Humano e Aurora, essa ideia de conflito se interioriza, aparecendo explicitamente através da associação instrumental do intelecto com os impulsos. Enquanto nós acreditamos queixar da impetuosidade de um impulso, é no fundo o impulso que se queixa do outro. Isto é, a percepção do sofrimento com tal impetuosidade pressupõe que haja um outro impulso, tão ou mais impetuoso, e que seja eminente uma luta na qual o nosso intelecto precisa tomar partido. Na Gaia Ciência, o mundo orgânico é levado a primeiro plano, delineando-se de forma mais consistente uma concepção de vida na qual a luta se impõe como traço fundamental. Pensamentos, sentimentos, impulsos, mas também células, tecidos, órgãos, estão todos em constante combate entre si no interior de cada ser. É virtuoso que uma célula se transforme na função de outra mais forte? Ela tem de fazê-lo. E é mal que a mais forte a assimile? Ela tem de fazê-lo também. É necessário que o faça, pois procura abundante substituição e quer regenerar-se. Contudo, é a partir de Assim Falou Zaratustra que Nietzsche estabelece uma relação mais clara entre o que ocorre nos domínios da vida orgânica e o que acontece nas esferas da atuação humana, concebendo a vontade de poder como um acontecer orgânico, que estabelece a vida como uma atividade criadora de valores. Apenas onde há vida, há também vontade, mas não vontade de vida, e sim, eis o que te ensino, vontade de poder. Muitas coisas são mais estimadas pelo vivente do que a vida mesma, mas no próprio estimar fala a vontade de poder. Numa das diversas passagens em que a vida e vontade de poder se identificam, Nietzsche declara: mas o que é a vida? Aqui se faz necessária uma versão nova, mais precisa do conceito de vida. Minha fórmula a esse respeito anuncia: vida é vontade de poder. Quando o filósofo se pergunta sobre o que persuade o vivente a obedecer, ordenar e, ordenando, também exercer a obediência, sua resposta é taxativa. Onde encontrei seres vivos, encontrei vontade de poder. E ainda na vontade do servente, encontrei a vontade de ser senhor. Com o conceito de vontade de poder, associado a procedimentos genealógicos, a questão valorativa passa a ser determinante na análise da constituição fisiopsicológica dos tipos que as instituem. Ou seja, são os valores engendrados por determinada configuração hierárquica de afetos que são perscrutados pelo filósofo como sintomas de estados fisiopsicológicos de indivíduos ou populações. Concebido como vontade de poder, a vida constitui o único critério de avaliação que se impõe por si mesmo.
É preciso estender ao máximo as mãos e fazer a tentativa de apreender essa espantosa fenese, a de que o valor da vida não pode ser estimado. Não pelo vivente, pois ele é parte interessada, até mesmo objeto de escuta, e não juiz. E não por outro morto, por um outro motivo. A vida em si mesmo é uma atividade criadora de valores. A vida mesmo nos força a estabelecer valores. Ela mesma valora através de nós, ao estabelecermos valores. Contudo, há passagens na obra de Nietzsche em que a vida aparece como um caso particular da vontade de poder, na medida em que esta última estabelece seu domínio para além do vivente. No parágrafo 36, do Além do Bem e do Mal, Nietzsche chega a afirmar certa continuidade entre o orgânico e o inorgânico, ao levantar a hipótese de que este último seja da mesma ordem da realidade que tem nossos afetos, como uma forma prévia de vida. Com isso, seria possível explicar toda a nossa vida instintiva como a elaboração e a ramificação de uma forma básica de vontade, a vontade de poder, reduzindo todas as funções orgânicas a essa vontade de poder, o que implicaria no direito de definir toda força atuante inequivocadamente como vontade de poder. O mundo visto de dentro, o mundo definido e designado, conforme seu caráter inteligível, seria justamente vontade de poder e nada mais. Com a teoria das forças, Nietzsche desenvolve a distinção entre orgânico e inorgânico, e passa a entender tanto a vida como a matéria inorgânica como constituídas por forças em interação. Nesse sentido, vida haveria de ser definida como uma forma duradoura de processo dos estabelecimentos de força, em que os diversos contendores crescem de seu lado de modo desiguais. Se, enquanto efetivação da força, a vontade de poder atua em relação a tudo que existe, a vida, então, apenas um caso particular da vontade de poder. Nesse sentido, se vida e vontade de poder estão relacionados de duas formas distintas, é preciso investigar com mais clareza o que Nietzsche entende precisamente por vida e por vontade de poder. Qual a relação entre essas duas noções-chave da filosofia nietzschiana e que tipo de vitalismo advém dessa relação entre vida e vontade de poder. Além disso, e tão importante quanto para a nossa investigação, é a relação entre vida e valor na filosofia nietzschiana. Nietzsche compreende que vida e valor estão intimamente ligados. A vida mesmo é essencialmente apropriação, ofensa, sujeição do que é estranho e mais fraco, opressão, dureza, imposição de formas próprias, incorporação e, no mínimo e mais comedido, exploração. Viver não seria justamente avaliar, preferir, ser injusto, ser limitado, querer ser diferente? Para Nietzsche, não existem fenômenos morais, apenas interpretação moral dos fenômenos. Ou seja, não existem ações que possam ser consideradas morais em si, porque este critério não passa de uma interpretação derivada de determinada vontade de poder. Nesse sentido, a compreensão nietzschiana da moral como uma teoria das relações de dominação sobre os quais se origina o fenômeno vida é ambígua. A moral pode originar povos e indivíduos superiores ou pode levar à decadência. Depende de qual fonte os valores são criados, se de uma vida saudável e abundante ou de uma vida que definha e se exaure. Nietzsche desconfia que exista um nexo íntimo entre a história da moralização e o processo de enfraquecimento do ser humano, seu longo adoecimento, um vínculo entre moral e doença. A moral cristã é um exemplo paradigmático desse processo, na medida em que a vontade de verdade que nasce dela volta-se contra a moral, contra a necessidade de mentira e falsificação do mundo que ela comporta. No cristianismo, a interpretação moral da existência e do mundo se impõe em todo o seu significado e com pretensão absoluta de domínio. A vontade de verdade tem sua gênese já em Sócrates e Platão, mas é no cristianismo que ela desdobra a amplitude do seu sentido e de seu caráter problemático e ambíguo. Esse caráter problemático e ambíguo fica mais evidente ainda quando o filósofo pergunta pelo sentido do ideal ascético, sua ação monstruosa na história e, principalmente, sua lógica intrínseca. Nietzsche afirma que o ascetismo decorre de um dado fundamental da vontade humana, seu horror vácuo, preferindo querer o nada a nada querer. O problema advém quando o ideal ascético se sobrepõe à própria vida, como um ideal além, pelo qual a vida deve ser sacrificada e tornar-se ela mesma um exercício, uma preparação, um meio para uma finalidade no além. Assim, progressivamente, Nietzsche vai identificando com a expressão ideal ascético o modelo moral que se consolidou no Ocidente, a moral socrático, platônica e cristã, que opera basicamente com o além como ideal.
A pergunta acerca do significado dos ideais ascéticos, Nietzsche aponta inicialmente dois conjuntos interpretativos possíveis, em torno dos quais giram seus diferentes significados. No primeiro momento, o ideal ascético é compreendido como instrumento para uma elevada espiritualidade. No segundo conjunto de interpretação, reúnem-se vários significados que são conferidos ao ideal ascético pelos que são fisiologicamente debilitados e que procuram, por meio dos ideais ascéticos, justificar a própria existência, associando-a a uma meta além da realidade. O ideal ascético revela, paradoxalmente, a ação da vontade de poder que está presente na vida em geral e que atua por formas estranhas, paradoxais e violentas, mas visando sempre a se afirmar e a se expandir, pois nasce de um instinto de cura e proteção de uma vida que degenera, a qual busca manter-se por todos os meios e luta por sua existência. Vida, vista dessa perspectiva fisiopsicológica, a vida é constituída por forças que interagem, criando diversas configurações de poder e assumindo várias formas de coordenação e conflito, organização e desintegração. Essa morfologia e teoria da evolução da vontade de poder empenha-se justamente em investigar a proveniência e modificações dos valores morais enquanto sintomas de formas de vida. Nesse sentido, cabe reafirmar a questão levantada por Nietzsche, a qual fizemos alusão no início do texto. O que significa, então, visto sobre a ótica da vida, a moral? E, não menos importante, em que consiste a relação entre vida e moralidade? Isto é, como as formas de vida determinam as configurações valorativas. Se a vida é o único critério valorativo, Nietzsche é, então, um vitalista moral? Dado o caráter interpretativo dos processos vitais, tanto no âmbito orgânico quanto no âmbito fisiopsicológico, poderíamos falar, então, de um vitalismo hermenêutico em Nietzsche? Essas são algumas das questões que nortearão a presente pesquisa. Então, essa é a primeira parte do texto. O texto é curto, né? A primeira parte, justamente, essa contextualização da noção de vida e no interior da filosofia nietzschiana, né, com as diversas formas que ela vai aparecendo, porque ela é um conceito que aparece desde o nascimento da tragédia até os últimos escritos dele. Só que ela vai sofrendo modificações no interior dessa filosofia, desse desenvolvimento do pensamento dele. Então, como é que ele interpreta de fato a vida? O que ele entende por vida? Essa noção tão presente, mas ao mesmo tempo tão difícil de a gente compreender, porque ela fica orbitando entre essa noção mais ligada ao orgânico, às ciências da vida, a biologia, a morfologia, mas ela também é uma noção fisiopsicológica, né? Ela está associada a processos valorativos. Né? Então, qual o significado de fato dela, então, no interior da filosofia nietzschiana? E qual a relação dela com a moralidade? Né? Já que ele está dizendo, desde o primeiro escrito dele, que o problema principal dele era saber o que significa a vida sobre a ótica da moral. O que significa moral sobre a ótica da vida? Desculpa, é o contrário. O que significa moral sobre a ótica da vida? Então, o que ele está chamando de vida aqui? O que ele está chamando de moralidade? A vida é um princípio metafísico, como alguns querem crer. Vida é um princípio natural, ligado às ciências da vida. É só um impulso mesmo natural ali que os seres vivos manifestam, ou é alguma coisa para além? Ou vida é uma noção que remete a um processo interpretativo que, inclusive, a própria natureza está sujeita. A minha aposta nessa última perspectiva, né, que a vida é uma noção hermenêutica, porque ele diz, né, a vida interpreta valor através de nós. Né? Então, nós somos uma espécie de instrumento dessa coisa maior que a vida, né, que perpassa todos nós, né? Que não se esgota em nenhum indivíduo particular, né? Mas que também talvez não esteja para além. Né? Talvez seja fruto dessa relação de interação entre esses diversos organismos, esses diversos processos. Né? Então, na segunda parte do texto agora, eu vou explorar algumas noções nietzschianas, alguns conceitos nietzschianos que ajudam a reforçar essa hipótese da vida como interpretação. Eu vou passar aqui, depois a gente volta para conversar. No âmbito da filosofia contemporânea, a corrente vitalista, uma teoria filosófica que parte da ideia de que a vida é irredutível a qualquer categoria estranha a ela mesma, tem sua origem atribuída a Arthur Schopenhauer e a sua proposta de substituir a razão
pela vontade, como fundamento da realidade e da própria filosofia. Então, o vitalismo, contemporaneamente, ele é muito associado ao Schopenhauer, né? Que de forma mais taxativa ali quer substituir a razão como princípio pela vontade, né? E ela exerceu uma forte influência ali no século XIX, na filosofia e em outras áreas, em ciências que dialogavam com a filosofia. Agora, ela foi desacreditada pela própria ciência na medida que foi o vitalismo foi desacreditado pela própria ciência na medida que a ciência experimental foi mostrando que não existe nenhum princípio vital que transcenda a própria matéria, né? Como a ideia de elan vital do Bergson, já vou falar, ou de tantos outros teóricos ali, o Teilhard de Chardin, no âmbito da teologia cristã, enfim, se a gente pensa agora na teoria de Gaia, né, do Lovelock da escola de Santiago, ali, do Maturana Varela e tal, são teóricos que trabalham com uma noção de vida que está para além da matéria, né? Uma espécie de força vital que organiza as coisas, que faz com que as coisas tenham algum sentido, ainda que seja um sentido retrospectivo. Mas a ciência moderna, experimental ali, materialista, ela desacreditou profundamente essa noção. Então ela entrou em descrédito, mesmo o Schopenhauer aparecendo, mesmo Nietzsche, então ela sobreviveu perifericamente ali. Agora, com essas novas discussões nas ciências experimentais, é que a gente poderia pensar uma espécie de retorno ao vitalismo. Quem faz um debate no âmbito da ciência sobre essa corrente e termina fazendo uma defesa de uma espécie de vitalismo metafísico é o nome do indivíduo? Henrique Drift, é um alemão. Deixa eu ficar sabendo que eu li, que eu não sei pronunciar o nome do nome, não. Cadê meu Deus? Ele faz uma espécie de história do vitalismo, né? Na modernidade, e desenvolve o senhor Schopenhauer ali como uma noção forte de um vitalismo metafísico. Se você encontrasse, ajudaria bastante. Tem o nome dele, então. Não encontrei agora. No final eu encontro e apresento. Só ver se eu acho aqui no. Enfim, quando a gente começar a discussão, eu paro aqui e procuro com mais calma. Então, esse é o que a gente identifica como vitalismo, essa corrente filosófica contemporânea que tenta substituir a razão pela vontade. Seria uma definição bem grosseira ali, atribuída ao Schopenhauer, né? No entanto, é Nietzsche que desenvolve o vitalismo de modo inteiramente consequente e lógico, dando-lhe certo acabamento conceitual e reflexivo. Como observa Eugene Fink, um dos grandes intérpretes de Nietzsche, Nietzsche deu à palavra vida a sonoridade de ouro, fundando uma filosofia da vida. Nesse sentido, dentre as diversas máscaras ou disfarces sobre os quais Nietzsche se esconde, um dos modos possíveis de entender sua filosofia é como um intento mais radical de fazer da vida um valor absoluto. Contudo, o vitalismo nietzschiano é bastante peculiar, transcendendo tanto a perspectiva daqueles que compreendem a vida em sentido biológico, sobressaindo o papel do corpo, dos instintos, da força e da luta por subsistência, Schopenhauer até certo ponto, Bergson, Merleau-Ponty, quanto daqueles que a compreendem como um conjunto de experiências dadas no tempo, sua dimensão pessoal, biográfica ou ainda social ou histórica, como é o caso do Ortega Gasset. Em suas obras, a noção de vida é concebida sempre a partir de duas perspectivas, aparentemente independentes, mas complementares entre si: do orgânico e sua pesquisa no interior das ciências da vida, e do trágico dionisíaco. Nesse primeiro registro, o conceito de vida está associado à perspectiva fisiológica e aos termos correlatos que lhe dão sustentação, tais como impulso, instinto, luta, decadência, doença, entre outros. Por sua vez, no segundo registro, há uma relação direta entre vida e vontade de poder, expressa através da dinâmica fisiopsicológica dos valores,
na qual os organismos expressam certa hierarquia de afetos. Em relação ao conceito de fisiologia em Nietzsche, Wolfgang Miller-Lauter, outro bom intérprete de Nietzsche, chama a atenção para o fato de que o filósofo o compreende num sentido específico que comporta 3 determinações gerais que se deixam evidenciar e são frequentemente sobrepostas. Primeiramente, Nietzsche segue o uso da palavra fisiologia feito pelas ciências de sua época, familiarizando-se bastante com a literatura a esse respeito, embora lhe faltasse conhecimentos especializados das ciências naturais, procurando identificar os diferentes problemas metodológicos. Em segundo lugar, Nietzsche compreende que é o fisiológico que determina de modo somático o ser humano, na medida em que este conceito remete com frequência às funções orgânicas ou ao afetivo no sentido do imediato corpóreo. As próprias experiências de Nietzsche relativas ao corpo trazem essa compreensão de fisiologia, e que, levado por elas, tanto acolheu muitos de seus estudos das ciências da natureza, quanto elaborou alguns conceitos filosóficos fundamentais. Por fim, Nietzsche chega a interpretar os processos fisiológicos como a luta de quantum de potência, que interpreta o que lhe permite, ao descrever a complexidade de toda a simplicidade, apenas aparente, dos dados últimos, escapar tanto dos esquemas do pensamento mecanicista, das discussões científicas de sua época, quanto dos teleológicos. A fisiologia em Nietzsche torna-se, então, uma espécie de paradigma de pensamento a partir do qual o filósofo busca reunir, em uma única atividade de interpretação, uma série de processos orgânicos e analisar, a partir deles, uma diversidade de fenômenos de natureza vital e valorativa. Cito Nietzsche: por trás de toda lógica e de sua aparente soberania de movimentos, existem valorações, e, falando mais claramente, exigências fisiológicas para a preservação de uma determinada espécie de vida. Nesse sentido, a fisiologia denota o que determina o somático no humano, suas funções orgânicas, os afetos corporais, aquilo relativo ao corpo ou à unidade orgânica, bem como a gênese dos sentimentos morais da psicologia da cultura, incluindo a origem do próprio pensamento, das crenças, inclusive os juízos lógicos. Ao adotar a perspectiva da fisiologia do corpo orgânico, os fenômenos psicológicos e valorativos passam a ser considerados da perspectiva fisiológica. Nossos juízos e valores morais são apenas imagens e fantasias sobre um processo fisiológico de nós desconhecidos. Tudo isso que chamamos de consciência é um comentário, mais ou menos fantástico, sobre um texto não sabido, talvez não sabível, porém sentido. Uma citação do Aurora. Com isso, a noção de corpo passa a ser, então, uma noção fundamental para a perspectiva fisiológica adotada por Nietzsche. O corpo é o mais efetivo e o mais seguro guia para abordar as questões relativas da vida humana. Um milagre dos milagres, no qual a consciência e os processos espírito-racionais são apenas instrumento dessa prodigiosa síntese de seres viventes, que é a totalidade orgânica. Uma citação da Vontade de Poder. O corpo é uma estrutura social de impulsos e afetos, e, enquanto tal, é marcado por relações de comando e obediência, por um conjunto de impulsos em combate que mudam permanentemente de lugar, estabelecendo diferentes configurações hierárquicas. Nietzsche busca compreender, através dos sintomas corporais, o sentido daquilo que não chega à superfície da consciência. Impulsos involuntários, afetos, instintos, paixões não conscientes e etc. A interiorização do homem, como ele chama no Genealogia da Moral. Né? Na medida em que a interioridade é resultado de forças e impulsos decorrentes exclusivamente da atividade orgânica, o fenômeno corporal é mais rico, mais claro e mais conhecível que a auto-inspeção da consciência e suas formas lógicas. Na medida em que a interioridade é resultado das forças e impulsos decorrentes exclusivamente da atividade orgânica, o fenômeno corporal é mais rico, mais claro e mais conhecível que a auto-inspeção da consciência e suas formas lógicas poderiam fornecer. Corpo sou eu inteiramente, e nada mais. E alma é apenas uma palavra para um algo no corpo. Nietzsche do Zaratustra. É que para Nietzsche o corpo é uma grande razão, uma multiplicidade com um sentido só, uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor. Um instrumento do teu corpo é também tua pequena razão, que chamas de espírito, meu irmão. Um pequeno instrumento e brinquedo da tua grande razão.
Nesse sentido, não há propriamente um corpo, mas multiplicidade de corpos regidos por diferentes forças que se impõem momentaneamente e sucessivamente no conjunto corporal. Todo conhecimento, todo acontecimento, desculpem, é o resultado de uma luta por poder, pela expansão, na qual se sobressai o mais forte naquele momento. É uma sucessão ininterrupta de um processo hierárquico de subjugamento, que sempre aparece em forma de vontade e via de maior poder, e se impõe às custas de inúmeros poderes menores. Genealogia da moral. Por conseguinte, tudo que é dado na nossa experiência é experimentado como realidade pulsional. Supondo que nada seja dado como real, exceto o nosso mundo de desejos e paixões, e que não possamos descer ou subir a nenhuma outra realidade, exceto a realidade de nossos impulsos, não seria lícito compreender o mundo material como da mesma ordem da realidade de nossos afetos, na qual ainda esteja encerrado em poderosa unidade tudo que então se ramifica e se configura no processo orgânico, como uma espécie de vida instintiva em que todas as funções orgânicas se acham sinteticamente ligadas umas às outras, como uma forma prévia de vida? Assim, todo o processo de vir a ser vive como um jogo de forças. Tudo se processa como afetos, como jogo de vontades, como organização hierárquica de impulso em contínua mudança. Além do conceito de corpo, outras noções importantes para o registro instintivo no âmbito do orgânico são justamente os termos impulso e instinto, mencionados na passagem acima. Cabe ressaltar que os termos impulso, instinto e instinto referem-se ao mesmo campo conceitual, ou seja, são empregados indistintamente para designar o mesmo conjunto de ideias. Paul Lawrence, Asson, não sei como é que se pronuncia, se é assim mesmo, aponta-nos 3 aspectos complementares que formam a concepção de impulso, instinto e instinto. Primeiro, os termos são heterogêneos, provenientes de registros científicos, éticos e estéticos. Segundo, a linguagem é compreendida como instinto. E terceiro, as forças que atuam na história são instintivas. Como vimos acima, para Nietzsche, tudo que é dado na nossa experiência é experimentado como realidade funcional, como processos instintivos, cuja unidade remete inicialmente a uma teoria da união dos impulsos antagônicos, desdobradas a partir das noções de união, de luta e de reconciliação, através dos impulsos apolíneo e dionisíaco. O contínuo desenvolvimento da arte está ligado à duplicidade do apolíneo e do dionisíaco, em que a luta é incessante e onde intervêm periódicas conciliações. Ambos os impulsos, tão diversos entre si, caminham lado a lado, na maioria das vezes, em discórdia aberta, e incitando-se mutuamente a produções sempre novas, cuja misteriosa união conjugal, depois de prolongada luta prévia, se glorificou em semelhante rebento, a tragédia ática. Com a fisiologia dos corpos orgânicos, Nietzsche passa a operar com essas noções para remeter a gênese da necessidade humana de criar sentido através da linguagem e do pensamento. Nietzsche chega mesmo a atribuir a origem da consciência a processos instintuais. A maior parte do nosso pensamento consciente deve ser incluída entre as atividades instintivas. Estar consciente não se opõe de algum modo decisivo ao que é instintivo, pois o instinto é a mais inteligente das espécies de inteligência até agora descobertas. A própria razão é vista como força perigosa, solapadora da vida, na medida em que deseja que se avalie e se haja sempre conforme um porquê. Sócrates, um caso exemplar do racionalismo, que pretendia aniquilar os instintos através do uso da razão, ao divisar o que há de irracional no juízo moral, teria levado sua consciência a se contentar com uma espécie de autoindulto. Para que, perguntou a si mesmo, abandonar por isso os instintos? É preciso lhe fazer justiça a eles e também à razão. É preciso acompanhar os instintos, mas convencer a razão a ajudá-los com bons motivos. A sabedoria instintiva mostra-se em Sócrates inteiramente anormal, contrapondo-se ao conhecer consciente. Enquanto em todas as pessoas produtivas o instinto é justamente a força afirmativa criativa e a consciência se conduz de maneira crítica e dissuasora, Ave Maria, quase saiu. Em Sócrates, é o instinto que se converte em crítico, a consciência em criador, uma verdadeira monstruosidade por defecto. Contudo, impulso e instinto tornam-se ainda mais interessantes
quando Nietzsche relaciona tais noções à ideia de quanta de força, uma das formas de expressão da vontade de poder, cuja essência consiste no fato de exercerem seu poder sobre todos os outros quanto de força. Um quanto de força equivale ao mesmo quanto de impulso, vontade, atividade. Melhor, nada mais é senão este mesmo impulso, este mesmo querer e atuar. Assim, todas as funções orgânicas, nosso mundo de desejos e paixões, vive como jogo de forças. Tudo se processa como afetos, como jogo de vontades, como organização hierárquica de impulsos em contínua mudança. A partir do confronto dos quantas de poder, é possível determinar que instintos declinam ou ascendem em poder e luta contra outros instintos por domínio e expressão, pois a vida mesma é, para mim, instinto de crescimento, de duração, de acumulação de forças, de poder. Onde falta vontade de poder, há declínio. Nietzsche relaciona, então, vida instintiva e vontade de poder, e com isso opera um deslocamento do registro fisiológico, entendido em sentido meramente biológico, para um registro fisiopsicológico dos valores, cuja noção de vontade de poder é o conceito principal. Considerado fundamental pela maioria dos comentadores, o conceito de vontade de poder é também um dos mais herméticos e objeto de interpretações variadas. É em Assim Falou Zaratustra que Nietzsche propõe pela primeira vez, na obra publicada, um conceito de vontade de poder, seu conceito de vontade de poder. As seguintes passagens da referida obra oferecem uma ideia inicial do que vem a ser esse conceito. Uma tábua de valores se acha suspensa sobre cada povo. Olha, é a tábua de suas superações. Olha, é a voz de sua vontade de poder. Outra passagem. Algo mais alto que toda reconciliação tem de querer a vontade, que é a vontade de poder. Mas como acontece isso? Quem lhe ensinou também o querer para trás? Outra passagem. Apenas onde há vontade de poder. Apenas onde há vida, há vontade de poder. Mas não vontade de vida, e sim, é isso que te ensino, vontade de poder. 3 passagens que denotam essa complexidade da vontade de poder do Zaratustra. Nestas breves passagens, tem-se uma ideia da riqueza e das dificuldades interpretativas que tal conceito se nos apresenta, seja no âmbito das perspectivas social e psicológica, que as 2 primeiras passagens apontam, seja no âmbito da perspectiva fisiológica, denotada pela última passagem. Reconhecendo a legitimidade textual das interpretações propostas acerca desse conceito, Miller Lawton, em sua importante obra A Doutrina da Vontade de Poder em Nietzsche, apresenta ao menos 2 dessas principais interpretações. Aquelas que compreendem a vontade de poder como um conceito metafísico e aquelas que o compreendem como um princípio uno e múltiplo aos moldes dos pré-socráticos. E propõe uma terceira interpretação possível, a vontade de poder como interpretação mesmo. Quanto à interpretação metafísica do conceito de vontade de poder, esta se baseia fundamentalmente no parágrafo 36 de Além do Bem e do Mal, que a gente até citou lá anteriormente. O mundo visto de dentro, o mundo definido e designado conforme seu caráter inteligível, seria justamente vontade de poder e nada mais. Essa ideia da unicidade da vontade de poder, que se mantém e se supera a si mesmo, é reforçada por outras passagens nas quais Nietzsche estende o conceito de vontade de poder aos domínios tanto do mundo do humano quanto do orgânico, fortalecendo a perspectiva interpretativa ora mencionada. A vontade de poder que é primeiramente fazer pensar tudo o que existe, pois duvida com justa desconfiança de que isso seja concebível, mas é justamente a vontade de poder que torna pensável o existente. Esta é toda a nossa vontade, ó mais sábio entre todos, uma vontade de poder. E também quando falais de bem e de mal e das valorações. A vontade de poder se estende também ao domínio do orgânico, pois ela é própria não apenas do humano, mas também de todo ser vivente. Onde encontrei seres vivos, encontrei vontade de poder. E ainda na vontade do servente, encontrei a vontade de ser senhor. E este segredo, a própria vida me contou. Vê, disse, eu sou aquilo que sempre tem de superar a si mesmo. Ela chega mesmo a se exercer, inclusive nos órgãos, tecidos e células. A aristocracia do corpo, a maioria dos que dominam dos tecidos. A escravidão e a divisão do trabalho, o tipo mais elevado só é possível pela subjugação de um tipo inferior ao desempenho de uma função. Contudo, Nietzsche se refere também à vontade de poder como uma imensidão de forças, sem começo e sem fim, como jogo de forças
e ondas de força, ao mesmo tempo uno e vário, como um devir que não conhece nenhum tornar-se satisfeito, nenhum fastio, nenhum cansaço. Relacionar a vontade de poder à ideia de unidade plural só faz sentido se atentarmos para o fato de que Nietzsche compreende unidade não enquanto algo fixo, mas continuamente mutável. Toda unidade só é unidade como organização e combinação, uma configuração de domínio que significa um, mas não é um. Nesse sentido, a vontade de poder é uma multiplicidade de forças em combate umas com as outras, pois o mundo de que fala Nietzsche revela-se como jogo de forças, como vontade de poder e nada além disso. Ao relacionar diretamente força e vontade de poder, Nietzsche pretende completar certo conceito de força com o qual os físicos criaram Deus e o mundo. Há de ser-lhe atribuído um mundo interno que é designo como vontade de poder, isto é, como insaciável ansiar por mostrar poder, o emprego, exercício de poder, pulsão criadora, etc. Com efeito, o mundo é uma firme, bronzeada grandeza de força que não se torna maior nem menor, não se consome, mas se transforma, e como um todo de imutável grandeza, um orçamento doméstico sem gastos e sem perdas, mas, do mesmo modo, sem crescimento, sem ganhos. Para Miller-Lauter, nessa passagem, Nietzsche não apenas admite uma limitação na soma total de força, como também uma limitação do número possível de situações de força. Com isto, ele incorre em contradição consigo mesmo. A infinita divisibilidade das forças, por meio do qual ficou excluído todo o pensamento de uma quase substancialidade das vontades de poder, deixa espaço para o pensamento da infinitamente múltiplas combinações de força. Embora Nietzsche possa recorrer ao argumento de que a hipótese de uma força total infinitamente crescente e absurda, não fica excluídas, de modo algum, combinações de forças infinitamente mutáveis no interior de uma quantidade de força permanentemente igual. Miller-Lauter observa que é curioso o fato de que Nietzsche recusar no manuscrito tardio a possibilidade de que o mundo seja o todo como unidade, na medida que essa unidade teria que pertencer a alguma força, no fundamento originário, recaindo assim no preconceito metafísico combatido pelo filósofo. Eis o que diz o mencionado manuscrito. Parece-me importante que nos desembaraçaremos do todo, da unidade, de uma força qualquer, de um absoluto. Não se pode deixar de tomá-lo como uma instância suprema e de batizá-lo de Deus. Deve-se despedaçar o todo. Nesse sentido, ressalta Miller-Lauter, falar de um mundo tem, então, para Nietzsche, só o sentido de que ele admite uma quantidade limitada de força, entendida em incessante alteração, como vimos acima. Daí o filósofo dizer que o mundo não é absolutamente nenhum organismo, nenhum todo organizado, mas apenas caos, agregações e desagregações de vontade de poder. Ora, se o mundo é caos, como diz o filósofo, então o mundo tornou-se novamente infinito para nós, na medida em que não podemos rejeitar a possibilidade de que ele encerre infinitas interpretações. Longe de esgotar outras leituras possíveis, a hipótese da vontade de poder como interpretação proposta por Miller-Lauter encontra amplo respaldo no próprio texto nietzschiano. A título de exemplo, vale mencionar a seguinte passagem, onde Nietzsche afirma que a vontade de poder interpreta. Na formação de um órgão, trata-se de uma interpretação, ele delimita, define graus, diferenças de poder. Meras diferenças de poder ainda poderiam sentir a si mesmas, como tais. Há de existir algo que interpreta cada outro algo que quer crescer a partir do seu valor. Na verdade, Nietzsche compreende o processo de interpretação como um meio próprio de assenhorar-se de algo. E, com base nisso, considera que cada interpretação é um sintoma de crescimento ou de declínio, na medida em que a variedade interpretativa é sinal de força. Nesse sentido, o valor do mundo jaz em nossas interpretações, nas apreciações perspectivas, em virtude das quais nos mantemos na vida, isto é, na vontade de poder. Pois cada elevação do homem traz consigo a superação de interpretações mais estreitas. Cada fortalecimento e extensão de poder alcançados
abre novas perspectivas e nos convoca a crer em novos horizontes. Por conseguinte, a vontade de poder como interpretação é de uma plausibilidade evidente no texto nietzschiano, como podemos perceber nas passagens assim. Talvez por isso Miller-Lautre opte por não seguir os rastros deixados por Nietzsche, que evidenciaria tal leitura, e se concentra em analisar em que medida pode Nietzsche sustentar a pretensão de que sua interpretação de interpretante efetividade apreende esse seu caráter de interpretações. Para responder essa questão levantada, ele recorre primeiramente à tese nietzschiana exposta no aforismo 374 da Gaia Ciência, de que somos seres perspectivamente interpretantes, e levanta uma segunda questão. Como é possível que, ao interpretar perspectiva em geral, possa se compreender a si mesmo como um tal interpretar? Uma possível resposta seria que Nietzsche compreende o ser humano não somente como indivíduo, mas um todo orgânico que continua a viver em uma única linha determinada. Ou seja, a totalidade orgânica continua a viver nele. O homem carrega em si o múltiplo que ele interpreta. O comentador conclui, então, que Nietzsche pode interpretar o múltiplo efetivo, o ente natural, como múltiplo interpretar, porque o próprio homem é um ser interpretante. E só pode ser porque aquilo que nele conflui, como ente inorgânico e orgânico, já ele próprio interpreta. Com base nessa tese de Miller-Lautre, nos parece possível aprofundar a própria compreensão nietzschiana do fenômeno vital, pensando como um fenômeno eminentemente hermenêutico, na medida em que a existência é essencialmente interpretativa. E a vida mesma nos força a estabelecer valores. Isto é, ela mesma valora através de nós ao estabelecermos valores. Ora, como vimos, vida, vontade de poder, impulsos, não passam de interpretações. Dom de interpretação é um meio próprio de assenhorar-se de algo, uma medida de valor, uma variação de força. Então, vida não é senão uma interpretação, uma noção interna a uma perspectiva específica. Cito Weitmann. É que Nietzsche compreende a vida como uma multiplicidade de forças ligadas por um processo de alimentação comum, ao qual pertencem todos os processos de sentir, representar, isto é, primeiro, um repelir todas as outras forças, segundo, uma disposição das mesmas segundo formas e ritmos, terceiro, um avaliar em relação à incorporação ou exceção. O próprio processo vital pressupõe um interrupto interpretar, pois ele seleciona, define suas configurações formativas, seu crescimento, suas potencialidades expansivas. Pois a vida mesma é essencialmente apropriação, ofensa, sujeição do que é estranho e mais fraco, opressão, dureza, imposição de forças próprias, incorporação e, no mínimo e mais comedido, exploração. Ao que tudo indica, trata-se, portanto, de um tipo de vitalismo hermenêutico. Então, a própria noção de vida é compreendida como um processo de interpretação. Ela é essencialmente interpretação, apropriação, sujeição. Então, é nesse sentido que daria para a gente usar essa terminologia que não é nietzschiana para caracterizar o próprio vitalismo de Nietzsche, né? Uma espécie de vitalismo hermenêutico. Então, com isso, a gente evitaria interpretar o conceito de vida como uma noção metafísica, né? Por um lado, e por outro lado, a gente evitaria também interpretar o conceito de vida como um conceito restrito do âmbito da essência da vida. Então, você teria toda a potencialidade que a própria noção de vida traria no Nietzsche a partir dessa ideia de vida como interpretação. E aí, obviamente, se trataria de uma espécie de vitalismo hermenêutico. Então, é essa a ideia, é mais ou menos isso aí que eu vou explorar, que eu estou explorando já, na realidade, né? E era isso que eu queria apresentar a vocês.